Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia, educação. Divulgado o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. São cerca de 3 milhões e 100 mil estudantes que fizeram o Enem para tentar uma vaga no ensino superior público. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada em universidades do Brasil e instituições de Portugal. E eles também terão chances em universidades privadas por meio do Fundo de Financiamento Estudantil e o ProUni. E mais, presidente Lula sanciona a lei que proíbe o uso de celular por crianças nas escolas. E CNPq libera 215 milhões para investimento em pesquisas científicas. E vamos falar também sobre Pix. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, estará conosco explicando as mudanças no controle sobre as transações feitas com a ferramenta. E desmentindo as notícias falsas de que um novo imposto será cobrado nas transferências. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Manicures, vendedores ambulantes, prestadores de serviço em domicílio, todos assustados nos últimos dias com uma notícia que circulou na internet. A de que o governo federal vai criar um imposto sobre o Pix, principal forma de pagamento utilizada no país atualmente. Uma mentira que pode causar prejuízo para muita gente e para a economia do país. E para ajudar a esclarecer essa história, nós temos conosco hoje, na Voz do Brasil, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que está conosco pela internet. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Secretário, nos últimos dias a gente viu aí uma onda de notícias falsas sobre taxação do Pix que invadiu as redes sociais, né? Isso não é verdade? O Pix continua sendo inteiramente gratuito? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. E também se essa gratuidade segue independentemente do valor que for transferido. Exatamente, Mariana. Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer ao brasileiro e à brasileira que isso é mentira, é fake news. Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre Pix e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. E veja só, Mariana, Luciano, como a mentira, a fake news causam prejuízos. Em cima dessa mentira, já tem gente querendo aplicar golpe na população, mandando boletos, por exemplo, por WhatsApp, como se fossem da Receita Federal, cobrando pela utilização de Pix. É importante que a população não caia nesse tipo de golpe. Ninguém pode fazer cobrança pela utilização do Pix. E também é importante destacar, Mariana, Luciano, aos ouvintes da Voz do Brasil, que se você for fazer um pagamento com Pix, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. Então ninguém pode ser cobrado mais pelo fato de utilizar o Pix. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Secretário, essas notícias falsas surgiram a partir da distorção de um anúncio da Receita de que iria aumentar o controle sobre as transações por Pix. O que muda a partir de agora? É verdade, você vê como as mentiras elas vão se sobrepondo uma à outra. Isso tudo surgiu com outra fake news de que a Receita Federal teria criado uma nova declaração. Isso é falso, também é mentira. Há mais de 20 anos, as instituições financeiras prestam informações sobre movimentação com cartão de crédito, sobre movimentação bancária, para a Receita Federal. E veja que isso é muito importante, é com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço para a população, por exemplo, com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então não é verdade que foi criado nenhum controle sobre Pix, isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. O que mudou efetivamente a partir de 2025? É que nos últimos anos, outros tipos de empresas surgiram que também operam os chamados arranjos de pagamentos, esses novos instrumentos de pagamento. Outras empresas que não são formalmente instituição financeira, são as chamadas fintechs, né? Essas empresas que não têm uma agência física muitas vezes, que você abre a conta pela internet. As fintechs ou instituições de pagamento. O que a Receita Federal fez a partir de 2025 é deixar claro mesmas informações que sempre foram prestadas
pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais. Foi só isso que foi alterado. Então, secretário, só para a gente recapitular, porque a gente teve uma pequena falha na comunicação com o senhor, o que está acontecendo, então, agora, a partir de 2025, é que novas instituições, pelas quais também se faz pagamento por Pix, elas estão agora sendo cobradas pela Receita de que façam o controle sobre isso, que remetam à Receita Federal os dados sobre isso, como todas as outras instituições já faziam anteriormente, né? Exatamente, Mariana. E você sabe que, a rigor, a gente até diminuiu o volume de informação recebida. Porque até o ano passado, a partir de R$2.000 para a pessoa física e R$6.000 para a pessoa jurídica, a instituição financeira já era obrigada a prestar informação. A partir de 2025, nós dispensamos os valores menores. Abaixo de R$5.000, houve essa dispensa. Agora é só acima de R$5.000 que as instituições precisam prestar informação de pessoa física e somente acima de R$15.000 no caso da pessoa jurídica. E por que esse tipo de controle é importante, secretário? Como é que a sociedade como um todo se beneficia disso? Ele é muito importante, Luciano. É com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço, como eu disse, para o contribuinte brasileiro. Todo mundo gosta, né, lá da declaração pré-preenchida. É muito bacana. Você chega lá e não tem trabalho nenhum, porque os dados, por exemplo, de saldo de conta bancária de aplicação financeira já estão pré-preenchidos. E por que já estão pré-preenchidos? Exatamente porque as instituições financeiras prestam essas informações para a Receita Federal. Agora, com as fintechs, com esses novos, com as instituições de pagamento também prestando, a Receita Federal vai ter um dado mais sólido, mais correto. E isso diminui a chance do ouvinte da Voz do Brasil, do trabalhador, do empresário, cair na malha fina da Receita Federal. Com mais informação mais sólida, diminui a chance de alguém que não precisa ser fiscalizado receber uma notificação da Receita Federal. E isso é excelente para a Receita Federal também, porque assim a gente consegue direcionar o nosso esforço, a nossa energia, para quem realmente precisa ser fiscalizado. Agora, secretário, então, para a gente concluir, eu queria reforçar aí, porque a gente está falando, por exemplo, de vendedores ambulantes, micro e pequenos empreendedores, né, prestadores de serviço, pessoas que recebem seus pagamentos, né, pelos seus serviços, pelos seus comércios, por meio do Pix. Para essas pessoas, muda alguma coisa? Nada muda, porque, como eu disse, a Receita Federal já recebia as informações de qualquer tipo de movimentação, inclusive de PIX, das instituições financeiras tradicionais. Se a pessoa nunca teve problema nos últimos 20 anos, não tem razão para ela ter a partir de agora. Então, nada muda para ela. É importante que o pequeno empresário, que a pessoa física, não caia nessas mentiras, nas fake news. O foco da Receita Federal não é, repito, o trabalhador, a pequena empresa, o pequeno empresário. Não é. O foco da Receita Federal é em outro tipo de gente. É quem se utiliza essas novas ferramentas tecnológicas para movimentar dinheiro ilícito, muitas vezes dinheiro de crime, de lavagem de dinheiro. Esse é o enfoque da Receita Federal. Não é, repito, o trabalhador, o empresário, o ouvinte aí da Voz do Brasil. Muito bem, nós conversamos com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Muito obrigado, secretário, por essa entrevista aqui, à Voz do Brasil. Eu é que agradeço e agradeço muito pelos esclarecimentos, a oportunidade de esclarecer a população brasileira. Os resultados da prova do Enem, realizada em novembro do ano passado, foi divulgado hoje. A edição de 2024 teve aumento no número de inscritos e também de nota mínima para ingresso em alguns cursos universitários. Também foi apresentado o cronograma de inscrições para o SISU, o ProUni e o FIES, que utilizam a nota do Enem nas seleções para o ensino superior. O estudante Rafael Silva, que mora em Brasília, acordou cedo para conferir as notas do Enem e ficou animado com a análise do desempenho, que teve a ajuda de um professor. As notas teriam sido suficientes para ser aprovado nos últimos 2 exames, então a expectativa agora é bem positiva. Vi a nota, aquela descarga de adrenalina, né? Corri para calcular a média e vi que tinha conseguido alcançar meu objetivo. Esse ano eu tive mais noção, me dediquei muito mais, abdiquei de muitas mais coisas. Foi o ano onde tudo colaborou para que desse certo. Em 2024, o número de inscritos foi 4.300.000. 3.100.000 pessoas realizaram as provas em novembro. A participação aumentou 1,6% em relação ao ano anterior.
Cerca de 1 milhão de pessoas atingiram a nota de corte de 569 pontos. Em 2023, essa nota seria suficiente para ter acesso a pelo menos 20% dos cursos oferecidos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Em entrevista coletiva para o anúncio dos resultados nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre os números do Enem. Lembrando também do aumento que nós tivemos esse ano por conta dos alunos que estão regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio. Nós saímos de 58% de alunos para 94% dos alunos inscritos. Isso a gente considera que foi fruto muito da política do pé de meia, que paga uma parcela extra para quem realizar as provas do Enem. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada em universidades do Brasil e em instituições de Portugal, por meio do SISU, do ProUni, Programa Universidade para Todos, e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o cronograma divulgado pelo MEC, as inscrições no SISU começam no próximo dia 17 e vão até 21 de janeiro, com a chamada regular prevista para 26 de janeiro e as matrículas de 27 a 31 de janeiro. No ProUni, as inscrições serão de 24 a 28 de janeiro, com a primeira chamada no dia 26 de fevereiro e a segunda em 26 de março. Já a data para se inscrever no FIES será de 4 a 7 de fevereiro. Os resultados devem ser divulgados no dia 18 do mesmo mês. Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, alertou que os estudantes fiquem atentos ao cronograma. Ficar de olho nas datas e pegar o resultado e acreditar que é possível entrar na educação superior, ter sucesso e com isso o país avançar junto com todos os jovens. Para conferir a nota do Enem, basta acessar o site enem.inep.gov.br/participante e fazer o login com o CPF e a senha, que inclusive pode ser recuperada se o estudante tiver esquecido. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Jéssica Gonçalves. E como ouvimos na reportagem, a participação no Enem abre portas para o aluno cursar uma universidade. Vamos reforçar aqui as datas. As inscrições para o SISU serão abertas nesta sexta-feira, dia 17. Por ele, são oferecidas vagas em instituições públicas de ensino superior. Já entre os dias 24 e 28 de janeiro é a vez do ProUni. Nesse caso, são oferecidas bolsas de estudo em instituições particulares. E o estudante também pode aderir ao FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O programa tem como objetivo financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em uma instituição privada. Serão cerca de 112 mil novas vagas este ano para ajudar quem cursa uma universidade particular a arcar com as despesas. Metade delas serão destinadas à modalidade FIES Social para inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. Jéssica Oliveira, de 22 anos, moradora do Acre, realizou o grande sonho de sua vida: estudar direito. Mas ela garante que só foi possível cursar uma faculdade particular graças ao Fundo de Financiamento Estudantil, que permitiu seu acesso ao ensino superior. Fui aprovada já na primeira chamada, entreguei os documentos, foi muito fácil mesmo, eu fiquei impressionada que em uma semana eu já estava com o meu financiamento aprovado, já estava com minha matrícula feita na faculdade e já tinha começado a estudar. Hoje eu estou terminando a minha graduação, daqui 6 meses eu me formo. Sou muito feliz, muito realizada. O governo está investindo 774 milhões de reais no FIES para ajudar mais jovens como Jéssica a alcançar o ensino superior. Por meio do Ministério da Educação, serão mais de 112 mil vagas para o FIES em 2025. Desse total, metade será destinada a candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Essa modalidade se chama FIES Social e foi lançada no ano passado. O programa passou a financiar até 100% dos custos educacionais em instituições particulares para grupos prioritários, como pretos,
pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Em 2024, o FIES Social beneficiou quase 40 mil estudantes. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, Fernanda Pacobaíba, explica a importância do FIES. A gente conseguiu trazer para o FIES um viés de equidade. Então, em povos indígenas, as pessoas negras, enfim, eles passaram a ter um diferencial conectado também à renda. A questão do CAD único para a gente é super importante, até porque conecta com outras políticas importantes também do governo federal, especialmente no Ministério da Educação, como é o caso do PED Meia. A seleção do FIES será feita em 2 etapas, com 67 mil vagas no primeiro semestre e quase 45 mil no segundo. Para saber como pedir o financiamento estudantil, basta acessar a página do Ministério da Educação em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes. E o universo acadêmico também vai receber incentivo para pesquisa. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai destinar cerca de 215 milhões de reais para projetos de cooperação científica e bolsas para pesquisadores brasileiros no exterior. O valor é 25% a mais que no ano passado. No total, foram aprovadas 1.175 propostas, como explicou Olival Freire Júnior, diretor científico e presidente em exercício do CNPq. Esse edital ele foi conformado com 3 faixas distintas. A primeira para projetos que tem já uma consolidação na cooperação internacional, projetos mais coletivos. Uma segunda faixa para pesquisadores individuais. E pela primeira vez nós tivemos uma terceira faixa, esse é um elemento novo, voltado para aqueles bolsistas de pós-doutorado júnior ou pós-doutorado sênior com bolsas do CNPq. O uso de celulares em escolas públicas e particulares será proibido. A lei que restringe o uso dos aparelhos foi sancionada hoje pelo presidente Lula e a regulamentação será publicada em 30 dias. Mas o Ministério da Educação espera que as regras já sejam implementadas pelas escolas no início do ano letivo. A lei sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas por todo o Brasil, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A exceção é para fins pedagógicos sob a orientação dos professores ou para casos de segurança ou acessibilidade. Segundo Lula, o objetivo não é prejudicar a formação digital do estudante, mas melhorar o aprendizado. Numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as orientações para a aplicação da norma serão elaboradas pelo Ministério da Educação ainda neste mês, mas as escolas já poderão implementar as regras a partir de fevereiro, no início do ano letivo. Nós estamos construindo os guias de orientações para as redes, como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar. Mas é importante a gente conscientizar os pais da importância de limitar e controlar o uso desses aparelhos fora de sala de aula, fora da escola. Para ser elaborada, a nova lei levou em consideração o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostrou que os alunos que mais passaram tempo nas telas tiveram um desempenho pior no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O estudo também indicou que 65% dos estudantes em todo o mundo disseram que o aparelho os distrai em aulas, como as de matemática. No Brasil, o índice chega a 80%. Para Roberto Lerrer, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o uso de celulares nas salas, além de prejudicar o ensino, também desestimula os professores. Ela
plataformas que as crianças utilizam, seja de jogos, seja das redes sociais, elas sugam a atenção e a concentração das crianças. E isso também é um fator de desmotivação para os professores. Mãe de 2 meninas, a Flávia Agnello percebeu logo o efeito de celulares e computadores em casa. Hoje, a jornalista tenta controlar os horários tanto da Helena, de 8 anos, quanto da Beatriz, que tem 5 anos. Geralmente, 2 horas na semana ou fins de semana é o que a gente permite. Não dá para negligenciar que o celular vai fazer parte da vida deles, mas também a gente não pode negligenciar o mundo real. Com a sanção do presidente Lula, nesta segunda-feira, começa um prazo de 30 dias para regulamentar a lei por meio de um decreto. A medida vai valer para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Reportagem Gabriela Noronha. A Caixa Econômica Federal completou 164 anos. Para comemorar a data, uma cerimônia foi realizada em São Paulo e o presidente Lula participou por videoconferência a partir de Brasília. O presidente parabenizou os mais de 80 mil funcionários da Caixa, que atendem diariamente 153 milhões de clientes em todo o país. Boa parte deles, beneficiários dos programas sociais que são operacionalizados pela Caixa Econômica. O presidente Lula destacou essa parceria e citou os programas que contam com o Banco Público para chegar aos que mais precisam. Penso na felicidade de mais de 24 milhões de famílias livres da fome com a ajuda do Bolsa Família. Nas famílias que recebem a chave de uma unidade do Minha Casa Minha Vida e ficam livres do aluguel. Nos milhões de estudantes carentes do ensino médio que todos os meses recebem o pé de meia e ficam livres da obrigação de abandonar os estudos para trabalhar. Nos filhos dos trabalhadores que se tornam doutores com a ajuda do FIES, nos agricultores familiares e nos pequenos empreendedores individuais que podem contar com o microcrédito da Caixa para financiar a produção rural e manter seus pequenos negócios. As fortes chuvas neste início de ano deixaram em alerta laranja o SENAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional também está em contato diário com agências de monitoramento e defesas civis estaduais e municipais. Um dos estados em alerta é Minas Gerais. As chuvas nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, em Minas Gerais, causaram deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos das duas cidades. Até o momento, foram registradas 10 mortes, segundo a Defesa Civil da região. E para ajudar a população afetada nestes municípios e em outros estados brasileiros, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional segue mobilizado. Diante desse cenário, nesta segunda-feira, técnicos da Defesa Civil Nacional se reuniram com a equipe da Defesa Civil de Ipatinga. A reunião virtual teve como objetivo orientar o município sobre a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência e, consequentemente, liberação de recursos para socorro, assistência humanitária e reestabelecimento. O temporal também causou o rompimento de um trecho da rodovia de Sergipe, SE 438, que causou a morte de uma pessoa no município de Capela. Na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, outra morte foi registrada após o desabamento de uma casa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão de mais chuva em grande parte do país nesta terça-feira, 14 de janeiro. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. Mais 26 mil frascos de insulina vão ser enviados pelo Ministério da Saúde para auxiliar no abastecimento da rede hospitalar do SUS. Até o final do ano passado, foram entregues 59 milhões de unidades da insulina NPH e mais 12 milhões da regular para atender a demanda da atenção primária. Para assegurar o abastecimento no SUS, o Ministério da Saúde ampliou em 2024 e 2025 a concorrência nas aquisições com participação de empresas internacionais. Também foram firmados outros
2 contratos para aquisição das insulinas humanas NPH e regular. Quem precisa da medicação e tiver dificuldade em conseguir a insulina em estabelecimentos privados, incluindo os vinculados ao farmácia popular, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima para atendimento. E o Ministério da Saúde envia nesta semana equipes técnicas a 4 estados para apoiar ações locais de controle à dengue. Na agenda da equipe técnica de hoje estiveram Vitória, São José do Rio Preto, em São Paulo, e Rio Branco. Amanhã a missão estará em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além do suporte técnico, os estados são orientados a terem ações de educação e saúde e mobilização social para eliminar criadouros do mosquito. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina transparência em repasses de emendas parlamentares para universidades e fundações de apoio. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus a acusado de participação na morte de torcedor do CSA em Alagoas. Tabelião, que conseguiu empregados a entrar na justiça contra o antecessor, não reverte condenação. Boa noite, eu sou Marta Ferreira. E eu sou Walter Lima. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou prazo para a prestação de contas no uso de emendas parlamentares. O governo federal e os estados devem publicar normas e orientações dentro de 30 dias. Neto Costa. A determinação foi dada após pedidos feitos no STF por fundações de apoio, depois do ministro Flávio Dino suspender o repasse de recursos para 13 organizações não governamentais e entidades do terceiro setor que não adotam mecanismos de transparência. O prazo de 30 dias é direcionado ao Ministério da Educação, à CGU e à Advocacia Geral da União, que devem adotar providências no âmbito de suas competências administrativas. Os estados e o Distrito Federal também deverão orientar a prestação de contas das emendas parlamentares federais pelas instituições de ensino estaduais e as fundações de apoio. Homem acusado de envolvimento na morte de torcedor do clube de futebol CSA em Maceió tem prisão mantida. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, Jafer Araújo. De acordo com o Ministério Público de Alagoas, o suspeito integra a torcida organizada do Clube de Regatas Brasil, o CRB. Junto com outros acusados, ele teria planejado o crime para vingar um colega morto após ataque de torcedores do CSA. Em habeas corpus no STJ, a defesa pediu prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas a prisão preventiva do réu foi mantida pelo presidente da Corte Superior. O ministro Herman Benjamin observou que a matéria de fundo do habeas corpus não foi analisada em segunda instância, o que impede o julgamento pelo STJ. Tabelião que coagiu empregados a entrar na justiça contra antecessor não reverte condenação. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula. O caso ocorreu em um cartório de Goiânia. A empregada exigiu que os trabalhadores, caso quisessem ser recontratados, ajuizassem ações contra o antecessor com um advogado indicado por ela. A ideia era se livrar de dívidas do tabelião antigo. Diante dos fatos, o TRT da 18ª Região condenou a tabeliã a pagar R$500 mil por danos morais coletivos. A 6ª turma do TST manteve a decisão ao considerar a gravidade da conduta praticada por ela. Justiça condena a União e deputado federal por danos morais e coletivos. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal no âmbito das denúncias sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Júlia Costa.
A União e o deputado federal Eliezer Girão, do PL, foram condenados por danos morais coletivos sob a acusação de fomentar os atos antidemocráticos. A União, o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal também foram condenados por omissão na proteção à democracia. A sentença determinou o pagamento de R$5 milhões em indenização, valor que será dividido entre os réus, e a exclusão de publicações em redes sociais do deputado. Além disso, a União deve realizar um evento público e ações educativas para coibir atos contra o Estado Democrático de Direito. Da decisão ainda cabe recurso. Um centro universitário foi condenado a atualizar os dados cadastrais de um aluno trans em todos os sistemas. Após a transição de gênero, o aluno alterou os documentos oficiais e pediu que a universidade fizesse a mudança, o que não foi feito. A instituição também foi condenada a indenizar o autor em R$5 mil pelos danos morais sofridos. Na decisão, o desembargador do caso apontou que a utilização do nome errado é incontroversa e que o valor da reparação deve ser mantido. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn em qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas por alunos. Comissão pode votar projeto que inibe roubo de cargas. Exame para detectar doença rara em recém-nascidos passa a ser obrigatório. Boa noite. Uma proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça poderá inibir o roubo de cargas e valores durante o transporte. Além de punição mais dura, a medida também vai responsabilizar quem adquirir, receber, ocultar ou conduzir o produto desse tipo de crime. Repórter Alexandre Campos. Pelo projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, quem for condenado pelo roubo de cargas e valores durante o seu transporte poderá ter o tempo de pena aumentado de 1/3 até a metade. Já as pessoas que adquirirem, receberem, ocultarem, transportarem ou conduzirem em proveito próprio ou alheio o produto do crime poderão pegar de 3 a 8 anos, além de multa. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram registrados 17 mil casos. Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que as empresas brasileiras gastam R$170 bilhões ao ano para reduzir as consequências da violência, como destacou Jaime Campos. Como consequência dos crimes, surge uma espiral de efeitos negativos, a exemplo do aumento das taxas de seguros, das interrupções no fornecimento de mercadorias, da elevação dos gastos com frete, da pressão por novos investimentos em segurança e do surgimento incontestáveis das restrições operacionais. E como tais custos acabam sendo repassados para o valor final dos bens e serviços. Todos os brasileiros pagam a conta. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou cerca de 4 bilhões e 200 milhões de dólares em empréstimos internacionais para diversos estados e municípios no ano passado. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O Senado aprovou no ano passado 44 pedidos de empréstimos internacionais, que totalizaram cerca de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. O valor é 25% inferior aos quase 5 bilhões e meio aprovados no primeiro ano do governo Lula, mas ainda representou um salto de 20% em relação ao último ano da administração de Bolsonaro. Alguns dos financiamentos externos foram para auxiliar a capital gaúcha, Porto Alegre, a se recuperar da devastação causada
causada pelas enchentes de abril e maio, como ressaltou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Porque são 5 projetos que vão fortalecer, não só recuperar, mas ampliar a qualidade de vida na capital de todos os gaúchos e gaúchos, que é Porto Alegre. O maior valor individual de empréstimo foi para o governo do Ceará, que conseguiu 80 bilhões de ienes japoneses, cerca de 500 milhões de dólares, junto ao Banco Mundial, para o programa de refinanciamento da dívida do Estado. Sancionada a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas por alunos, com exceção de fins pedagógicos ou questão de segurança. A senadora Tereza Leitão defende a restrição ao citar problemas de concentração dos estudantes. Repórter Érica Christian. A nova lei proíbe os alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio de usarem celulares, tablets e relógios inteligentes durante a aula, no recreio ou nos intervalos. O estudante poderá levar o aparelho na mochila, que só poderá ser utilizado para garantir acessibilidade e condições de saúde. Segundo a legislação, os celulares poderão ser acessados para fins estritamente pedagógicos ou didáticos ou em situações de perigo, necessidade ou força maior. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, considera as novas regras importantíssimas. O uso excessivo do celular tem reduzido capacidade de raciocínio, capacidade de atenção. As crianças ficam muito introspectivas, ela e a tela e ela. Então não é um aparelho, não é um instrumento que tenha favorecido a educação e a construção pedagógica do conhecimento. Pelo contrário, tem dificultado. Segundo a nova lei, as escolas deverão alertar os alunos sobre o sofrimento psíquico causado pelo excesso de telas e treinar os professores para identificar esses comportamentos. Os colégios também deverão oferecer espaços de escuta e acolhimento para os estudantes com nomofobia digital ou medo de ficar longe do celular. Tereza Leitão defendeu o apoio dos pais para a nova legislação valer de fato. A Unesco defende a restrição do uso do celular no ambiente escolar. O Rio de Janeiro tem uma lei estadual que impede a utilização dos smartphones nas escolas desde fevereiro do ano passado. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lamentou a decisão da Presidência da República de vetar integralmente o projeto de lei que equipara para efeitos legais o diabetes mellitus tipo 1 a uma deficiência. A presidência argumentou que a proposta contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de emenda constitucional e reconhece que a deficiência resulta da interação entre a pessoa e as barreiras sociais e não de uma condição médica específica. O parlamentar afirmou em suas redes sociais que o governo faz economia às custas de quem mais precisa e que será necessário derrubar o veto. Para ele, a proposta traz justiça para quem convive com a doença. O Brasil tem aproximadamente 600 mil pessoas que sofrem com a diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, crônica, sem cura e que tem prejuízos severos para a vida dessas pessoas e para suas famílias. O exame para detectar uma doença rara em recém-nascidos agora é obrigatório. O novo teste para identificar a chamada fibrodisplasia ossificante progressiva fará parte da triagem neonatal e será feito na rede pública pelo SUS. Mais informações com a repórter Marcela Cunha. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença genética rara que atinge 1 a cada 1 milhão de pessoas no mundo. Ela faz com que qualquer tipo de lesão gere um processo inflamatório, levando à formação de ossos no interior de músculos, tendões e ligamentos, o que restringe os movimentos. Agora, o teste para identificar a doença em recém-nascidos será oferecido gratuitamente pelo SUS e será obrigatório na rede privada. A relatora, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que, por se tratar de um exame clínico feito pelo próprio pediatra logo após o nascimento, a medida não vai gerar custos para o governo. Ao nascer, o médico que recebe a criança, é só isso que a gente quer, deve verificar seus dedos dos pés. Caso sejam mal formados ou até ausentes, ele deve suspeitar da FOP e encaminhar a criança para a confirmação da mutação genética. Apesar de não ter cura, o suporte especializado e os medicamentos disponíveis no SUS podem diminuir os sintomas e as complicações da doença.
Votado no Senado, um projeto deu origem à lei que inscreve o nome de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A participação na Inconfidência Mineira foi o motivo da homenagem à mulher que contribuiu para a comunicação e financiamento do movimento. Repórter Janaína Araújo. Uma das leis sancionadas pelo presidente Lula em 2025 foi a que inscreve o nome de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ela foi a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos anticoloniais do Brasil, e teve contribuição fundamental para o financiamento das ações e a comunicação entre os inconfidentes. A proposta que deu origem à lei apresentada na Câmara dos Deputados foi votada na Comissão de Educação do Senado sob a relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Ele justificou a importância da homenagem à Inconfidente. A inscrição de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é uma medida necessária para reconhecer e celebrar a participação feminina em momentos cruciais da formação do Brasil. Sua coragem, liderança e dedicação à causa da liberdade são exemplos inspiradores. Os nomes das brasileiras e brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção são registrados no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados ligados ao governo criticam política de juros do Banco Central. Propostas debatidas na Câmara visam melhorar a infraestrutura da educação. Parlamentares defendem recurso público para o desenvolvimento regional. Boa noite. Atila Lins, do PSD, defende ampliar a atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, nas hidrovias brasileiras, mas principalmente para os rios do Amazonas. O deputado é autor de um projeto nesse sentido. Não é fácil você, com tantos rios do Amazonas, não ter um órgão competente para tratar dessas peculiaridades desses rios. O Nordeste é amplamente beneficiado com a Codevasf. E já houve um projeto que foi sancionado, estendendo para os rios do Amapá, também que a Codevasf possa atuar nos rios do Amapá. Eu estou agora apresentando o projeto para que o Amazonas, através das suas hidrovias, possam também receber benefícios da Codevasf. Segundo o parlamentar, a inclusão das hidrovias do Amazonas permitirá que os 61 municípios do estado sejam beneficiados por investimentos federais. A ideia, de acordo com Atila Lins, é promover melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento econômico das comunidades ribeirinhas. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica a forma como as emendas, especialmente as chamadas PIX, têm sido tratadas, com algumas sendo chamadas de fantasmas. Segundo ele, a alegação de que essas emendas são inexistentes ou sem responsabilidade não corresponde à realidade. Quando nós já colocamos ali aquela emenda, ela já está com a rubrica do deputado. Se for uma emenda de bancada, está a rubrica de todos os deputados da bancada daquele estado. E depois tem os órgãos fiscalizadores. No caso das emendas PIC, é o Ministério da Fazenda, ou o Ministério do Planejamento, que já está, portanto, ordenando esse encaminhamento dessa emenda para o município, que o deputado indicou. Tanto na saída como lá na ponta, o Tribunal de Contas da União sabe o paradeiro disso. Então não é fantasma, podemos assim dizer, como pode passar isso para a opinião pública. Flávio Nogueira também aborda a importância das emendas para o financiamento das administrações municipais. De acordo com o deputado, as prefeituras, especialmente do Piauí, têm tido sucesso nas reeleições porque conseguem aplicar recursos em áreas essenciais como saúde e educação. Agricultura.
Após participar de diversas conferências mundiais do clima, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, afirma que as práticas agronômicas brasileiras estão entre as mais sustentáveis do mundo. Ele apresentou projetos como o que regulamenta o crédito de carbono e o mercado de carbono, para ajudar mais na sustentabilidade. Zé Silva também destaca a importância da COP30, que vai ocorrer em novembro. Para ele, a conferência será uma oportunidade para mostrar o compromisso do Brasil com a sustentabilidade. E nós temos que trabalhar para implantar um tripé, que é fazer regularização fundiária, fazer regularização ambiental e ter assistência técnica para sistemas produtivos mais sustentáveis. Implantando esse tripé, eu tenho certeza que a COP30 no Brasil, que é a nossa grande oportunidade, será a COP da sustentabilidade. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a transformação em lei do projeto que trata da regularização fundiária no país, em especial na Amazônia, relatado por ele na Câmara. Segundo o parlamentar, a matéria traz avanços e mais segurança para os assentados da reforma agrária. Agora já regulamentada para que possamos assegurar, se exige apenas 3 coisas nas cláusulas resolutivas: que não tenha trabalho escravo, que pague ou parcele o pagamento do título e que tenha um cadastro ambiental rural. E nos assentamentos de reforma agrária, nós podemos agora não exigir a comprovação da permanência no assentamento de 2015 para trás. Se tiver 1 ano no assentamento, já pode receber o seu documento. E nós melhoramos muito a legislação para propiciar a regularização fundiária, em especial nos assentamentos, mas fora dos assentamentos. De acordo com Ayrton Faleiro, a nova lei é um marco para a gestão fundiária ao garantir justiça social, ampliar o crédito rural para R$280 mil e eliminar a perda da terra por assentados que adquiriram novas profissões. Economia. Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, critica a atuação do Banco Central, que, segundo ele, mantém a taxa de juros elevada sem agir contra a especulação cambial, mesmo com indicadores econômicos positivos, como o crescimento do PIB e a redução do desemprego. Ele defende que a gestão do órgão deve priorizar os interesses do país. O parlamentar acredita que os juros altos aumentam os gastos com a dívida pública, comprometendo investimentos em programas estruturais e o fortalecimento da economia. Alexandre Lindenmayer julga que, com uma nova gestão no Banco Central, será possível alinhar a política monetária ao crescimento econômico brasileiro. Diante disso tudo, a nossa expectativa é sim que, com a mudança da gestão do Banco Central, nós tenhamos o interesse do país sendo preservado. Cada 1% de aumento na taxa de juros significa algo em torno de 50 a 60 bilhões a mais que se paga na dívida pública brasileira. Esse recurso equivale praticamente ao valor do Programa de Aceleração ao Crescimento. Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, repudia a decisão do Copom em aumentar a taxa de juros em 1%. O parlamentar afirma que o Brasil é o único país que continua elevando os juros, enquanto os outros países reduzem as taxas para melhorar a parte econômica. Cada 1% da taxa Selic que aumenta representa um custo para o Brasil real de 40 bilhões ao ano. Nós hoje, de tudo que o Brasil arrecada, mais do que 50% vão para a rolagem de pagamento parcial da dívida pública. Apenas menos de 3% é que vai para a educação. Menos de 3% vai para a segurança. Então não há como um país sobreviver pagando esses juros. O Brasil tem uma situação que é incomum, onde o Banco Central, dito independente, simplesmente aumenta a taxa de juros sem nenhuma explicação plausível, sem nenhuma explicação real. Félix Mendonça Júnior informa ainda que vai propor a criação de uma CPI para investigar essas ações do Banco Central e cobrar explicações sobre o aumento da taxa de juros. Paulão, do PT alagoano, discute as mudanças trazidas pelo ajuste fiscal, destacando 2 pontos principais: o imposto de renda e o benefício de prestação continuada, o BPC. O deputado explica que a tabela do imposto de renda não recebia reajustes há décadas e agora quem ganha até R$5 mil fique isento. Paulão também explica sobre as metodologias adotadas pelo governo no cálculo do salário mínimo. Ele se posicionou contra mudanças que possam reduzir o ganho real, alertando para o impacto negativo que a alteração poderia ter no poder de compra da população mais vulnerável. O Lula, quando assumiu pela primeira vez, ele não só deu a reajuste à inflação, como deu um ganho real. Isso tem um poder de compra muito importante para a classe trabalhadora, o empoderamento, fortalece a economia. E a discussão é que você vai mudar esse fator
fator. Na hora que modifica esse fator, ele poderá diminuir o ganho real. Eu, particularmente, sou contrário. Eu acho que a metodologia que o presidente criou no seu primeiro momento, que é ter inflação e ganho real, é fundamental para você inverter essa pirâmide. Dar mais poder de compra às pessoas que mais precisam e, logicamente, tributar principalmente os super ricos, que no Brasil aqui não pagam impostos. Trabalho. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, é favorável ao fim da escala de 6 dias trabalhados para 1 de descanso semanal. Em seu entendimento, a diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial vai dominar a pauta do Congresso nos debates sobre direitos trabalhistas. Isso significa ter mais cuidado com a saúde da classe trabalhadora e ter mais tempo para cuidar da família. Significa mais emprego, significa uma melhor produção do trabalho do conjunto da classe trabalhadora. Por isso, nós vamos intensificar esse debate que desde 2019, junto com o deputado Reginaldo Lopes, nós apresentamos essa proposta de PEC para poder reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. E agora, mais que nunca, esse é um tema que está na ordem do dia e que durante todo o ano nós vamos trabalhar para que ele possa avançar no Congresso Nacional. Carlos Veras ressalta que a redução da carga laboral é uma pauta defendida há décadas pelo PT. Veras lembra que a PEC das 36 horas, subscrita junto com o deputado Reginaldo Lopes, foi uma das primeiras propostas apresentadas por ele e continua sendo uma de suas bandeiras. Educação. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, comemora os resultados do auxílio para estudantes de baixa renda do ensino médio. O deputado foi relator da matéria na Câmara e ressalta que a iniciativa destinou 7 bilhões de reais e beneficia mais de 2 milhões de jovens no país. Chamada de pé de meia, a bolsa de estudo tem valor de R$ 200 ao longo dos 10 meses letivos. Para Pedro Kizai, a medida ajuda a manter os estudantes nas escolas e abre portas para o ensino superior. E olha já o resultado. 14 estados do país, 100% dos jovens que concluíram o ensino médio fizeram o Enem. E em Santa Catarina, 73%. Educação, qualificação profissional para nossa juventude, o direito de estudar, de fazer o ensino médio e sonhar chegar até a universidade. Esta lei foi uma grande conquista para a educação brasileira e para milhões de jovens. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apresentou uma emenda na LDO para a compra de purificadores de água para escolas públicas que não têm acesso à água potável, especialmente nas áreas rurais. Atualmente, segundo o deputado, cerca de 8 mil escolas enfrentam um problema. O deputado propõe a compra de purificadores de água de baixo custo, já usados pelo Exército em situações extremas. O projeto, chamado Água Boa para Todos, é visto por Carlos Zaratini como uma solução eficiente e de baixo custo para um problema urgente. Nós tivemos há uns 2, 3 anos a invenção de um purificador de água que já é utilizado pelo Exército Brasileiro, já foi utilizado no Rio Grande do Sul durante as enchentes. Ele tem a condição de fazer com que a água esteja na situação em que ela estiver, ela possa ser transformada em água potável. É um purificador de baixíssimo custo e nós estamos colocando na LDO a previsão de que o Ministério da Educação, através da FNDE, possa comprar esse equipamento. E dessa forma a gente garantir que mais de 1.300.000 crianças possam ter água potável. Saúde. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que prioriza a correção de problemas visuais e auditivos de estudantes. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prioriza, no âmbito de programas de assistência à saúde de alunos, a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos. De acordo com a proposta, alunos do ensino fundamental de escolas públicas deverão ser submetidos a exames para identificar problemas auditivos e oftalmológicos e, caso haja necessidade, eles serão encaminhados para tratamento médico especializado e para receber óculos e aparelhos auditivos. A relatora na comissão, deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o projeto. É um projeto de máxima importância porque ele dá prioridade
dentre as ações desenvolvidas, né, dos programas suplementares de assistência à saúde do educando, em todas as etapas da educação básica, aqueles que tratam da identificação e da correção de problemas visuais e auditivos. De igual modo, ele prevê prioridade nas ações de acesso a recursos ópticos, né, óculos, por exemplo, e não ópticos, bem como aparelhos auditivos e demais recursos necessários, né? A proposta que prioriza a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos dos alunos ainda precisa passar pelo plenário da Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Homenagem. Integrante da Frente Parlamentar Católica, Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, destaca seu compromisso com a defesa da vida e dos valores cristãos. Ele menciona ações como encontros de oração realizados semanalmente e atendimentos a pessoas que enfrentam problemas como dependência química e dificuldades familiares. A Frente Parlamentar Católica, que atua há mais de 10 anos aqui na Câmara dos Deputados e que faz um trabalho muito intenso, né, na defesa da vida, na defesa dos nossos princípios e valores, tem promovido para todos os servidores, para os deputados, senadores, momentos muito importantes. Nós temos tido, além das pautas e projetos que apresentamos e que tramitam nas comissões, temos tido também momentos importantes de espiritualidade. Segundo o parlamentar, a frente também busca integrar espiritualidade ao ambiente legislativo, promovendo momentos de reflexão e apoio para servidores e parlamentares. Para Eros Biondini, essas ações fortalecem a conexão entre fé e trabalho, beneficiando todos os que transitam pelo Congresso Nacional. Política. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, denuncia a estratégia de disseminação de notícias falsas e a criação de realidades paralelas como ferramentas para justificar ações contra a democracia. O deputado alerta para os perigos dessa lógica que, segundo ele, vem sendo importada de modelos externos e continua atacando as instituições brasileiras. O parlamentar defende que todos os responsáveis pelos ataques ao Estado Democrático de Direito sejam punidos de forma exemplar. Para Ivan Valente, essa responsabilização é crucial para encerrar ciclos de violência política, reduzir a polarização e restabelecer a paz no país. E eu acho que essa crise só amaina e a despolarização do país vem exatamente quando todos esses criminosos, quando isso acabar, quando o julgamento terminar e o Bolsonaro ser condenado no Supremo Tribunal Federal, depois, logicamente, de acionado pela PGR e todo o seu direito de defesa. A palavra de ordem do Brasil para voltarmos a ter paz chama Bolsonaro na cadeia. Justiça. Criada pela Constituição de 1988, a Defensoria Pública se expandiu ao longo dos anos com suas unidades nos 26 estados e no Distrito Federal. Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, assinala o papel fundamental das defensorias no país e o auxílio jurídico gratuito a quem não pode pagar por um advogado. Defensor Estélio Denner também destaca a importância do trabalho da Defensoria Pública para os povos indígenas e em áreas específicas de vulnerabilidade. A Defensoria Pública atende as pessoas que não podem pagar um advogado particular no Brasil. Qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado, já tem a Defensorias Públicas estaduais e a Defensoria Pública dos estados vem crescendo durante todos esses anos. Então a Defensoria Pública é uma das políticas públicas macro que a gente adota aqui na Câmara dos Deputados. Nós temos dialogado com o CONDEG, que é o Colégio de Defensores Gerais do Brasil, e faz um trabalho peculiar em relação ao crescimento da Defensoria Pública em todos os estados. Nós criamos também a CAP, que foi a Defensoria Pública Indigenista, onde os próprios índios atendem os índios também das comunidades indígenas. Segurança Pública. Sargento Faur, do PSD do Paraná, destaca a realização da Semana da Segurança Pública e comemora a aprovação de projeto para combater as facções criminosas transnacionais.
O deputado acredita que a matéria fortalece a segurança e a justiça no país. Nós temos visto aí as facções criminosas se expandirem no Brasil, traficando drogas, inclusive com lavagem de dinheiro através de comércio. Nós tivemos casos aí, principalmente em São Paulo. Várias prefeituras acabaram sendo envolvidas por facções criminosas, lavando dinheiro aí com postos de combustíveis, com outras empresas, inclusive empresas de ônibus. Então nós temos uma preocupação grande aqui dentro da Câmara dos Deputados. É uma das minhas lutas, desde que cheguei aqui há 6 anos atrás, esse enfrentamento às facções criminosas. E agora vamos trabalhar junto ao Senado Federal para que ele possa, de fato, se tornar uma lei e uma importante ferramenta no combate a essas facções criminosas. Sargento Faú enfatiza a articulação da Comissão de Segurança Pública e da Frente Parlamentar para o avanço da matéria. Ele agradece ao comando da Casa pela oportunidade da realização da Semana de Segurança Pública, quando mais projetos foram apreciados. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. A sustentabilidade ambiental é um dos temas centrais da atuação do Tribunal de Contas da União. Por meio do Instituto Cerzedelo Correia, o TCU desenvolveu o curso Sustentabilidade na Administração Pública, aberto para toda a população. As aulas apresentam o histórico das ações para a promoção da sustentabilidade ambiental e os principais conceitos sobre o assunto. O conteúdo também detalha os planos de gestão de logística sustentável e de resíduos sólidos. O participante também aprende sobre como realizar compras públicas sustentáveis no Brasil. O curso é online e tem carga horária de 28 horas. As aulas ficam disponíveis por 30 dias após a inscrição. Acesse o site do Instituto Cerzedelo Correia e saiba mais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.